Glória a Deus, sou o pastor Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão. Estou trazendo mais uma mensagem da Bíblia sobre a volta de Jesus. A Bíblia diz que Jesus vai voltar. Dezenas de vezes a Bíblia diz que Jesus vai voltar. São avisos para dizer que uma parte da humanidade vai ser tirada na hora da volta de Jesus e ser levada com ele para morar para sempre com Jesus, e a outra parte vai ficar para trás, para nunca mais receber o melhor que Deus tem lá no céu. Claro que a Bíblia diz também que muitos dos que ficarem para trás no dia da volta de Cristo ainda terão uma segunda chance, mas vai ser o período das piores tribulações que o planeta Terra jamais viu. Então a Terra vai ter muita gente se entregando para Cristo de verdade depois do arrebatamento, morrendo, sofrendo, chorando, gritando horrores, mas vai ser cristão por causa dos grandes sofrimentos e perseguições, escassez, doenças gigantes vão acontecer depois da volta de Cristo, terremotos gigantes, vai ter muita fome, as pessoas vão ter dinheiro na mão às vezes, mas não pode comprar. Depois, outro vídeo, vamos falar sobre o período que vai vir depois da volta de Cristo. Então muita gente vai ser perseguida de maneira gigante, e nesse período muitos vão se arrepender, vão dizer: a Bíblia é a verdade, a Bíblia mostrou isso, falou isso muito antes disso acontecer. Então a partir de agora eu creio, eu vou morar no céu junto com aqueles que já foram, com minha mãe que já subiu, com meu marido que já foi, com meu filho que já foi, com meu pai que já foi, com minha igreja. Muitos da minha igreja foram e eu, cristão, não criei, fiquei para trás. Então, depois da volta de Cristo, meu amado irmão, muita gente vai escapar, porque aí sim vai crer, que vai concluir tudo que a Bíblia disse é verdade. Então agora, mesmo com muito sofrimento, milhões de vezes pior do que eu já passei, eu vou ser cristão agora, dê no que der, mesmo que eu entregue minha vida para ser guilhotinado, não vou negar minha fé, vou dizer: Jesus é o meu Deus, Jesus é o único Deus, Jesus é o único Salvador. Perco minha vida, perco tudo, mas não perco minha salvação. Mas em compensação, meu amado irmão, milhões e milhões e milhões de outros tipos de pessoas vão estar adotando o sistema do planeta, da época, e esse sistema vai levar muita gente para a sua perdição eterna, sofrimento eterno, enquanto no que a Bíblia chama de o período depois da volta de Cristo, de a grande tribulação, porque nunca houve, disse Jesus, nunca houve um período igual a esse, nem jamais terá na terra, que será o período depois da volta de Cristo. Então, milhões e milhões e milhões de pessoas não vão ser salvas, e eu quero te falar sobre isso, irmão. Eu estou pregando para você agora, antes do arrebatamento, que pode acontecer ainda hoje o arrebatamento, ou melhor, vai ser como num piscar de olhos o arrebatamento, ou melhor, Jesus vai voltar para levar seu povo. E às vezes você não vai perceber. Por quê que você não vai perceber que estamos nos últimos dias, no período do arrebatamento, na geração que vai enfrentar o arrebatamento? Primeiro, vamos ler o texto de novo? Porque vai ser como nos dias de Noé. Mateus 24, 38 em diante, Jesus disse: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, o Filho do Homem, uma expressão que Jesus usa aqui na Bíblia, para Ele próprio. Ele vai voltar, e Ele falou isso dezenas e dezenas de vezes. Ele vai voltar, ou melhor, Ele veio pela primeira vez,
pregou o evangelho, foi morto, disse muitas vezes antes de morrer, de ser morto, que iam matar, mas ele dizia: no terceiro dia vou ressuscitar. Então aquelas multidões que se tornaram discípulos dele depois da morte de Cristo, se tornaram discípulos porque ele ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, passou ainda 40 dias depois da ressurreição, andando com eles, como gente, como eu estou aqui, como você está aí, vivo, como ser humano. Só que ele estava ali dando instruções finais, ensinos finais. E depois a Bíblia diz que ele foi levado para o céu, na presença de muitos e muitos discípulos que viram os anjos levando ele para o céu, em corpo, como eu estou aqui. E os anjos diziam nessa hora: por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus, do jeito como ele veio, ele vai voltar. Então os discípulos continuaram pregando a palavra, vivendo o cristianismo, sofrendo batalhas gigantes, muito choro, muita perda, muita morte. O governo romano resistia ao cristianismo, não gostava, não aceitava, e eles continuavam, mesmo sendo preso, decapitado, morto, açoitado, sendo colocado em arena para leão comer na presença de centenas de pessoas aplaudindo. Eles continuavam sofrendo, gemendo, chorando, passando piores tipos de escassez que a terra nunca viu. Eles passavam. Que cristão aqui do Brasil nunca viu uma escassez que eles passaram porque eles acreditaram. Jesus ressuscitou. Então a salvação que ele pregou é real, o céu é real, o reino de Deus preparado para nós lá em cima é real. Então vamos batalhar, vamos convidar milhões de pessoas para eles irem também, para eles crerem também, para eles participarem dessa mensagem que Jesus trouxe, ou melhor, a salvação, ou melhor, levar a gente deste planeta para o céu, porque este planeta, Jesus disse, vai ser queimado todo, destruído todo com fogo. Na época de Noé foi com água, mas depois da volta de Cristo vai ser com fogo. Deus vai queimar tudo, não vai ficar nada vivo. Então, meu amado irmão, mas o que vai fazer muito de nós ficar para trás? Chama-se o termo que Jesus usou aqui, que foi tema do vídeo que já está aí, que nós jogamos na internet, chamado falta de discernimento espiritual. Mas eu quero atrelar o motivo do discernimento espiritual ao que eu vou falar hoje. Então, o que faz a pessoa não ter discernimento espiritual, para não entender o tempo que ele está vivendo, não entender o que o mundo espiritual está trabalhando aqui, tanto o mundo espiritual de Deus para nos ajudar, para nos salvar, para nos livrar, para nos levar para o céu, como o mundo espiritual do mal. A Bíblia diz que existem demônios trabalhando no mundo espiritual para cegar a gente, para impedir a gente de não chegar lá no céu, para a gente ficar para trás, se envolver só com as coisas deste mundo e não se envolver com o que Deus chama para a gente se envolver, que está aqui nesse livro. O nome disso é cegueira espiritual. Então, se eu não tenho nenhum discernimento espiritual sobre o arrebatamento, sobre a minha parte que eu tenho que fazer como cristão, sobre viver a verdadeira vida cristã, como aqueles que estão aqui na Bíblia viveram, como a igreja primitiva viveu, que está aqui desde o livro de Atos dos Apóstolos até lá no Apocalipse, porque eu estou cego, ou melhor, não consigo enxergar nada do mundo espiritual, só consigo enxergar essa vida que eu vivo, os meus projetos, os meus desejos, meus sonhos pessoais. E às vezes tem gente dentro da igreja que foi chamado para viver uma vida espiritual, para poder Deus revelar o mundo espiritual para ele, principalmente através dos ensinos que estão aqui na Bíblia. E o que ele prefere? Não quer nada com a Bíblia. Às vezes vai numa igreja, mas não quer nada de estudar sua própria Bíblia. Prefere estudar o livro do Espiritismo, prefere estudar tantos outros livros de outras religiões, mas a Bíblia, só a Bíblia, porque o cristão, para ser salvo,
tem que crer só na Bíblia, viver só o que a Bíblia diz, andar só dirigido pelos ensinos de Jesus que estão na Bíblia. Fora disso, eu estou cego, ou melhor, sem discernir o que eu tenho que fazer para viver a vida que Deus mandou eu viver, para poder morar na cidade celestial. Você perguntaria, mas por que, pastor, você está com esse banner atrás que fala do islamismo? Daqui a pouco eu vou falar para você por quê. Eu quero ler com você agora um texto para a gente começar a falar sobre o que a Bíblia diz sobre a cegueira espiritual. Eu quero levar você para João capítulo 9. O dia que Jesus voltar, ele vai encontrar o povo exatamente como nós vamos ler agora. 39 ao 41, Jesus disse: E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: Também somos nós cegos? Disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então aqui o primeiro problema que vai estar como nos dias de Noé. No tempo de Noé, Noé pregava, dizia Deus disse isso e isso, e o povo não cria. Quando Jesus veio, ele pregava e dizia Deus disse isso e isso, e o povo não acreditava. Por esse fator de não crer, principalmente quando Jesus dizia que ele era o Filho de Deus, ou melhor, o Messias, ele era o único Salvador, ele era e é para sempre o único Deus, o único Criador, o único que livra do poder do diabo, o único que pode levar as pessoas para o céu, o único nome, só ele, desde aquela época até hoje e para sempre é só ele. Ele pregava coisas como essa, e os fariseus, ou melhor, é um nome usado na época para os líderes da religião da época. Quando Jesus veio, já tinha uma religião. Quando Jesus veio, ele queria que o povo acreditasse só no que ele disse com respeito à religião. Ou melhor, a religião que Jesus pregava era a que Deus mandou ele pregar. Ou melhor, religião do latim é religare, que quer dizer religar o homem a Deus. Sem isso, as pessoas estão desviadas. Ou melhor, sem o ensino de Jesus, nós estamos desviados de Deus, mesmo estando na religião que for. Então, quando Jesus veio, o sistema religioso pregava uma coisa e Jesus veio e pregava outra. E o povo da liderança da religião da época, para não perder os seus discípulos e não perder os benefícios que sua religião trazia, rejeitava Jesus. Como hoje, muitos rejeitam Jesus porque, como o islamismo. Por que o islamismo, que Maomé que criou o islamismo, nasceu no ano 600 depois de Cristo? Por que ele rejeitou tanto a Bíblia? Por que eles criaram esse livro chamado o Alcorão? Por que esse homem está com o Alcorão na mão e um fuzil na outra? Mas ele, Maomé, dizia que ele era um profeta igual a Cristo. Ele usa aqui na Bíblia, Maomé 25 vezes o nome Jesus, elogiando Jesus, mas pregou totalmente contra tudo que Jesus pregou. Então, assim, hoje nos países muçulmanos como a Arábia Saudita, onde Maomé nasceu e está enterrado, ele nasceu em Meca, na Arábia Saudita, está enterrado em Medina, na Arábia Saudita. Lá eles odeiam o cristianismo ao ponto de, se você fundar uma igreja, mesmo clandestina na Arábia Saudita, você é preso. Se você é muçulmano na Arábia Saudita e se converte ao cristianismo, você é morto, é pena de morte. Isso é um crime federal. Mas se tu perguntar para um muçulmano hoje, até aqui no Brasil, em qualquer país, tu crê em Jesus? Ele disse, creio.
Mas como é que eles creem? Como um homem, como um dos profetas que veio, mas nunca como está na Bíblia, como Jesus sempre disse que ele era, como o apóstolo Paulo disse que ele era. Então eles rejeitam, assim como hoje tem um monte de religiões que estão somando com ídolos, com ensinos, com doutrinas que nada tem a ver com o cristianismo, colocando Jesus junto, enquanto que Jesus na Bíblia é só ele. Qualquer religião que quer ter Deus só tem Jesus e mais nada. Mas quando Jesus veio, os fariseus disseram para Jesus: tu está dizendo que nós somos cegos? Jesus disse: olha, eu vim para este mundo para que aqueles que dizem eu vejo, eles fiquem cegos, e aqueles que dizem eu sou cego, ou melhor, admito que não enxergo o mundo espiritual, admito que ainda não entendi nada, admito que minha religião não me ensinou a verdadeira fé. Aqueles que dizem, que admitem que sua fé antiga está errada, quando se confronta com qualquer ensino da Bíblia, então ele está dizendo: eu realmente sou um cego, até aqui não enxerguei a verdade não me libertou. Por isso que Jesus disse em João 8,32, que é o tema de todos os ensinos que temos jogado no YouTube. João 8,32, Jesus disse para esses mesmos fariseus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem ainda não procurou o verdadeiro ensino da Bíblia ainda está cego. Quem é este que cega para que o próprio Deus não tenha acesso a um discernimento, a fazer ele discernir a verdade? Vamos ler agora outro texto? 2 Coríntios, capítulo 4. O apóstolo Paulo estava explicando, meu amado irmão, para a igreja de Corinto, isso daqui, ó. Verso 3 e 4, Paulo diz: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, olha aqui uma revelação que tua religião velha nunca fez para ti, que os livros que te cegaram a vida toda ensinando errado, que todo ensino errado é para cegar, é para deixar você sem conhecer a verdade bíblica. Então, esses ensinos falsos das religiões, que não tem nada a ver com os ensinos de Jesus e da Bíblia, só da Bíblia, estão sendo guiados, diz esse texto, por Satanás, que ele que é o Deus desse século, ou melhor, ele que é o Deus que manda neste século. Porque a Bíblia diz, irmão, que o nome disso aqui é batalha espiritual. Deus, o Deus Criador, que é Jesus Cristo, batalhando para nos salvar, enquanto tem outro batalhando para cegar com ensino errado, com desejos errados, projetos errados, sonhos de viver riquezas, vaidades, idolatrias. Este é o Deus desse século que manda nessas pessoas, dirige essas pessoas e é o dono dessas pessoas. Quem é esse Deus? Satanás. Irmão, só existe 2 deuses na terra, biblicamente falando. O resto as religiões inventaram. Primeiro Deus é o Deus verdadeiro, o único da Bíblia, o Criador, Jesus. O outro Deus é Satanás. E toda vez que você atende uma religião, uma doutrina de religião, ou um desejo errado, investe só nesse desejo errado, tem uma batalha espiritual acontecendo contra você para te cegar o teu entendimento, e ali subliminarmente está falando contra você e você não sabe. Está falando contra a tua salvação e a favor da tua perdição eterna, e tu não sabe. O nome disso é cegar espiritualmente. O Paulo então explica aqui para os irmãos de Corinto
que vivia na Grécia, um lugar de muita idolatria, muita vaidade, muito sonho de riqueza. Então muita gente ali se converteu ao cristianismo e ainda não entendia que eles deviam largar todo o ensino falso, toda a idolatria, toda a vaidade, todo o ensino do mundo que não tinha nada a ver com o ensino da Bíblia, o ensino que agora Paulo estava trazendo para eles. E ele diz, olha, se o nosso evangelho está encoberto, já sei por quê, tem uma razão. O Deus deste século cegou as pessoas para encobrir o evangelho, para esconder. Então você que está preferindo, meu amado irmão, esconder a verdade, não viver a verdade, não deixar essa verdade da Bíblia te guiar, o Deus deste século, Satanás, está te cegando espiritualmente, para você ficar trancado ali, porque Paulo está dizendo aqui que o projeto dessa cegueira espiritual é a perdição, é você ficar aqui na terra, mesmo com religião, mas perdido, sem Deus. Quando Jesus voltar, vai ser no dia de Noé, exatamente igual. Por isso, muitas pessoas estão cegas espiritualmente. O diabo que está conduzindo, ensinando, dirigindo, orientando, botando vício, botando desejos errados, botando um amor errado, botando as pessoas para se apaixonar só por aquilo que leva à perdição. Por exemplo, doutrina errada, igreja errada, pastores que ensinam errado, entendeu? Fora os vícios, as idolatrias e os desejos só de viver as coisas deste mundo e não viver os ensinos, e não viver os alertas, não buscar aqui os conselhos para abrir o entendimento, para ele viver fora das coisas de Satanás, longe das coisas de Satanás. Te liberta, meu irmão. Essa cegueira espiritual é que vai fazer muita gente ficar para trás quando Jesus voltar, dentro do cristianismo, dentro do meio daqueles que louvam a Deus, que oram, que clamam, que diz Deus, tu é meu Pai, mas não obedece o que está na Bíblia, não crê, não tem desejo nenhum de viver o que está escrito aqui, ele está cego. E quando Jesus voltar vai ser como no dia de Noé, eles não vão perceber nada. Eles estão agarrados tanto com seus vícios, com suas idolatrias, com seus sonhos pessoais, seus projetos de vida. Como Jesus disse aqui, casavam, se davam em casamento, plantavam, edificavam e não perceberam. Ou melhor, eles vão cuidar só de si, do seu egoísmo, e não sabem que é Satanás que subliminarmente está alimentando isso, sem eles perceberem, sem eles saberem. Mas a Bíblia está revelando, existe uma guerra espiritual contra ti, meu irmão. Desperta, existe uma guerra contra ti, para te cegar, para não deixar você conhecer o que está aqui, para não deixar você amar os ensinos daqui, mais do que tu ama tua carne, mais do que tu ama teus projetos, tua religião, tua doutrina errada que tu aprendeu, e muitos lugares que dizem que são de Cristo e nunca foram de Cristo. Cuidado, meu amado irmão, Satanás é que põe essa cobertura na mente da gente, para a gente não entender nada, para cegar a gente. Olha o que Paulo disse aqui em Efésios. Então no verso 17 Paulo diz: digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então Paulo está dizendo que existe uma força
invisível, mas real, batalha espiritual, para cegar a mente, para você viver só o velho homem, só as vontades antigas, que o mundo te ensinou, às vezes que tua avó ensinou, às vezes que a religião da tua tetravó ensinou, você vive isso, idolatria, que nada tem a ver com o ensino que liberta, que transforma, que faz você um novo homem. Então os demônios, irmão, eles têm esse poder, baseado no que diz a Bíblia, de trancar a mente sem você perceber. O nome disso é cegueira espiritual. Entenebrecido no entendimento, ou melhor, está obscuro a tua maneira de pensar, de raciocinar, de viver para Deus. Então, meu amado, cegueira espiritual é o quadro que Jesus vai voltar, vai encontrar na terra. Pessoas vivendo apenas o velho homem, vivendo a mentira, ou melhor, o engano que esse mundo traz, porque Satanás está investindo duro, pesado contra você, para você continuar cego, sem admitir que está em pecado. Eu estou em pecado porque eu não quero as coisas de Deus. Estou em pecado porque não vou fazer como Jesus disse. Então eu estou em pecado. E esse pecado me faz estar cego. A outra questão da batalha espiritual do diabo para cegar está aqui, ó. 1 João 2. Verso 8 em diante diz: outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, anda em trevas, não sabe por onde deva ir. Por quê? Porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha aqui a cegueira espiritual. Quando eu não amo, quando eu não tenho amor pelo meu próximo, quando eu não invisto no meu próximo, mas quando eu aborreço ele, eu não perdoo ele, eu tenho ódio dele, aqui diz que eu estou cego, eu estou andando em trevas. Feche teus olhos agora rapidinho e procure atravessar um semáforo. Quando estão passando 1000 carros em velocidade, fecha teus olhos para te ver o que acontece. É assim que está acontecendo no mundo espiritual. Existe uma batalha para te matar, meu irmão, para matar todos os projetos de Deus que estão a teu favor, para te ajudar, para te abençoar, para abençoar a tua vida, teus relacionamentos. Satanás está cegando, as trevas estão fechando tua mente para dizer: não ama não, não perdoa não, não ajuda não. O que está acontecendo? Eu quero falar desse islamismo agora, cegueira espiritual. Você vai ver agora o testemunho de um pastor que está nas redes sociais, que ele era presidente de uma maior igreja que existia na Paraíba. O nome dele é João de Deus. Você pode acessá-lo no YouTube. Diz islamismo, pastor João de Deus. Você vai ver vários testemunhos dele. Hoje ele faz questão de dizer: eu sou muçulmano. O nome disso é cegueira espiritual. Por quê? Ele diz no testemunho dele, meu amado irmão, que ele era pastor, mas nunca acreditou que Jesus é Deus. Então, ou ele nunca leu a Bíblia, então o diabo cegou ele para quando ele lesse, ele não visse a verdade. Então, o que fez esse homem se desviar e hoje está ensinando que o Islã é a verdade, a Bíblia está errada quando fala de Jesus como Deus, como único Salvador. Então o que o homem desse está fazendo? Usando a vida dele agora para cegar os outros, para levar um monte de gente para o fogo eterno, porque está pregando uma religião que substitui tudo o que o Novo Testamento ensina sobre o único caminho para ser salvo. Qual é o único caminho para ser salvo? Largar toda a cegueira espiritual, procurar abrir sua mente, pedir: Deus, abre minha mente, Deus, tira tudo de mim que não te agrada. Jesus, tu é o único que pode me tirar o pecado, tu é o único que me livra do pecado, que me cega.
Então, mas ele não fez isso. E hoje esse homem está pegando dinheiro dos países árabes, investindo lá, onde ele era pastor, onde antes ele pregava, e agora ele está destruindo vidas, dando o islamismo, dando ao Corão, e dizendo, não leia a Bíblia, não queira mais nada com a Bíblia, não queira mais nada com Jesus, queira só o que Maomé está dizendo. Vamos ver o que este cego está fazendo. Por quê? Porque existe hoje muitas religiões fazendo a mesma coisa que ele. Até igrejas evangélicas hoje estão fazendo o mesmo que ele, quando estão dando suas próprias doutrinas que se confrontam totalmente com o Novo Testamento. Então, quando Jesus vier, os dias do arrebatamento vai ser assim, um período gigante de cegueira espiritual, muita gente se desviando para fazer apenas sua própria vontade, seguindo suas próprias doutrinas, contra totalmente o que Jesus ensinou no Novo Testamento. Vamos ver o ex-pastor João de Deus e agora muçulmano pé roxo, servindo Satanás, achando que está servindo o verdadeiro Deus. Vamos ver o testemunho dele, que ele fez questão de ir para uma televisão da cidade dele, da Paraíba, aqui no Brasil, avisar por que ele largou de ser cristão. Vamos ver. Continua o programa Salles Dantas e agora vou bater um papo com João de Deus. Ele é ex-pastor evangélico e recentemente se converteu ao islamismo. O bate-papo hoje é exatamente a respeito das crenças, a respeito desses dogmas das religiões e também a diferença na ótica dele do cristianismo para o islamismo. É um prazer tê-lo aqui, pastor. O hábito de chamar de pastor, mas agora eu chamo como? João de Deus. João de Deus. João de Deus. Obrigado pela presença. Estava tendo problemas com relação a continuar confirmando ensinos basilares da fé cristã para outras pessoas. E às vezes eu conversava com os companheiros, os amigos, e dizia dessa minha insatisfação e não ter mais aquela convicção. E eles chegavam e diziam muitas coisas, e falavam, e ensinavam, mas quanto mais eu conversava, mais a minha situação ficava difícil. Agora que você viu essa loucura, meu amado irmão, quero continuar falando algumas coisas sobre a cegueira espiritual, tá bom? Um homem desse só está cego porque ele não acredita que os demônios existem. Ele não acredita que o islamismo foi criado para destruir o cristianismo, e só isso. Foi Satanás que criou essa religião, como tem criado centenas e centenas de outras religiões que, por se confrontar totalmente com tudo que Paulo ensina no Novo Testamento, que João, Pedro, Marcos, Lucas e outros ensinaram no Novo Testamento sobre Jesus, sobre a salvação, sobre o arrebatamento, que o islamismo crê totalmente diferente. Então, meu amado irmão, cegueira, tá bom? Cegueira espiritual. Quando Jesus voltar, vai encontrar dezenas e dezenas de religiões, até de igrejas que dizem ser evangélicas, como hoje tem igreja de pastor e pastora gay, casando gay e dizendo, estamos esperando Jesus voltar, Jesus vai nos levar para o céu. Como se o Novo Testamento diz que o homossexualismo é pecado, que o homossexual não pode herdar o reino de Deus. Irmão, desperte depressa. Há uma batalha espiritual para cegar tua mente, com religiões, com mentiras, com ensinos, com pregadores, com aqueles que dizem que são homens de Deus, mas muitas vezes estão ensinando da parte de Satanás, doutrina de demônio, como diz a Bíblia, e isso cega você. Uma das maneiras de cegar, Mateus 15,14, Jesus disse, quando um cego guia outro cego, os dois cairão no abismo. Então tá aí, toda vez que você pega um ensino que não é da Bíblia, não é do Novo Testamento, mas se confronta com o Novo Testamento, é contra toda a doutrina do Novo Testamento, um cego foi usado pelo diabo para lhe cegar. Então você está cego por uma doutrina diabólica, cuidado com isso.
Outra maneira que Jesus vai achar milhões de pessoas cegas quando ele voltar é isso, que está em Mateus 23, 24. Jesus disse: guia cego, você está coando um mosquito e engolindo um camelo. Então, o que é o cego espiritual aqui, nesse segundo item? É quando coisas essenciais ensinadas no Novo Testamento para a salvação, como santificação, libertação, como crer no que está escrito, como mudar de vida, tá bom? Crer só no Evangelho, a pessoa não crê, mas quer crer em outra coisa que pessoas ensinam sobre a fé e às vezes não é importante. Então, cuidado, você está coando um mosquito e engolindo um camelo, você está cego, tá bom? Porque é o principal você não quer fazer, que é fazer o que Jesus mandou. Aqui também, Jesus disse, em Mateus 23, 26, ele falou para os líderes, para os pregadores da época dele, que não queria nunca ouvir o que Jesus dizia. Ele dizia: assim, vocês, guias cegos, vocês estão limpos apenas por fora, mas por dentro vocês estão sujos. Então, o que é uma cegueira espiritual? Quando eu quero mostrar apenas uma aparência exterior de santidade, de verdade, de doutrina verdadeira, só por fora. E digo, eu sou de Deus, mas só por fora. Dentro eu tenho ódio, dentro eu tenho idolatria, dentro eu tenho doutrina falsa, dentro eu tenho um vício, dentro de mim eu tenho um monte de coisa errada que nunca quis me libertar. Então você é um cego que foi cego porque não quer mostrar o que está dentro, só quer mostrar a parte exterior. Eu vou com este gravata, este terno, eu me visto todo de branco porque eu sou de Deus. Mentira, o cego verdadeiro é esse, só quer mostrar a aparência exterior e nunca quer se libertar do seu coração velho, coração imundo, coração cheio de doutrina aprendida errado, que é totalmente contra o antigo, tudo que Jesus falou. Outra coisa, 5 ao 9, fala sobre o verdadeiro cego. Pedro diz, você é cego quando você não procura crescer aprendendo e mudando, aprendendo e mudando, aprendendo e mudando, diferente cada vez mais para se encaixar como cristão. Se você não querer ser cristão para se parecer a Cristo, aprendendo e mudando, você ainda é cego, ainda não entendeu nada do cristianismo, você é cego. Agora, o Apocalipse 3,17 fala do pior tipo de cegueira espiritual, é esse. Eu sou cego e não sei. Jesus disse, tu diz que tu tá rico, mas tu não sabe que tu é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então aquilo ali era o pastor de uma igreja para quem Jesus manda essa carta. E diz que ele estava cego, mas o pastor não sabia. Foi preciso Deus revelar para ele. Então, meu amado irmão, muita gente buscando apenas as coisas deste mundo, as riquezas deste mundo, a sabedoria do mundo, e não sabe que está cego. Mas aqui vai esta palavra para ti, meu irmão. Clama a Jesus, diz, Jesus, tira a minha cegueira. Jesus, eu vou te obedecer, eu vou ser fiel, eu vou te amar acima de todas as coisas. Aí sim, meu amado, eu sei, a verdade vai tirar toda a cegueira de você. Amém? Então, meu amado irmão, quero que você entenda, cegueira espiritual é real, o diabo é real, a Bíblia está escrita só por isso. Jesus veio na terra só por isso, porque demônios estavam na terra, cegando pessoas, inventando caminhos, desejos, totalmente projetos errados, contra tudo o que Jesus, o que o verdadeiro Deus veio trazer para o ser humano, que é o quê? Tirar a gente deste mundo, que vai levar só para o fogo eterno e levar a gente para o céu. O futuro do verdadeiro cristão, ele sabe. Aquele que não está cego espiritual sabe, a minha terra não é aqui, minha vida não é aqui, eu estou vivendo aqui por um tempo, cuido da minha família, cuido da minha saúde, cuido do meu emprego, cuido dos meus filhos, cuido de outras coisas da terra. Irmão, aí está meu site para você ver, tem mais de 80 mensagens da Bíblia, tem muito sobre o islamismo, doutrina satânica do Alcorão, que você vê aí,
confrontando a doutrina do Alcorão com a doutrina da Bíblia, para você ver o Alcorão. 114 capítulos, todo ditado apenas por Maomé. Nunca vi um homem mais perverso do que Maomé. E o pastor João de Deus está na terra dizendo: o Novo Testamento está errado e a Bíblia que está certa. Fuja da cegueira espiritual. Não só o islamismo é uma arapuca, é uma armadilha para tirar você da verdadeira doutrina. E o Alcorão é que está certo. O catolicismo romano, que lhe dá um monte de ídolos, que são totalmente doutrinas contra o cristianismo. Além de um monte de outra doutrina diabólica que o diabo inventou só para você não obedecer o cristianismo. Mas milhões de pessoas, irmão, estão se tornando evangélicas para viver só o evangelho. E elas estão sendo vitoriosas, tem muita saúde, tem muita vitória, tem muita paz. Jesus fala com eles hoje, continua dirigindo eles, abençoando, falando, se revelando. E eles creem que o único caminho é só Jesus. Como Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao céu se não for por mim. Tá bom? Você gostou dessa mensagem? Envie para outro. Vamos abrir a mente de pessoas. Vamos salvar vidas, dando discernimento para eles saírem da cegueira espiritual. Amém? Irmão, Deus não quer você cego. Jesus é o único caminho para todo cego. Viva com Ele, siga Ele. E nunca você vai mais ser cego. Você vai enxergar todo dia, toda hora, as verdades espirituais que estão na Bíblia e só na Bíblia. Deus vai te revelar todo dia. Leia a Bíblia, meu irmão. Se essa mensagem serve para você, mande para alguém, tá bom? Envie para alguém. Vamos ajudar milhões de pessoas a sair da cegueira espiritual, para quando Jesus voltar, todo mundo está enxergando a verdade e assim subir com Jesus. Amém? Deus te abençoe.